Peço para você abrir sua Bíblia em Marcos 10, versículos de 13 a 16. Vou pedir para as crianças prestarem bastante atenção, guardarem essas luzinhas. Quem ficar usando a sua luzinha agora, a gente vai retirar, guardar e levar para casa. E a gente não vai devolver. Então, pendure aí no seu peito e deixe ela aí bem quietinha, tá bom? O pessoal do teatro também não vai se trocar agora, só depois. Marcos 10, do 13 ao 16, diz assim: E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Senhor, eu entrego nessa hora a tua palavra, eu clamo para que ela crie morada nos nossos corações. Eu te agradeço porque temos liberdade de vir aqui como igreja tua, nos reunirmos para cultuarmos o teu nome juntos, Pai. Então, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui em Marcos 10, o contexto é que Jesus está a caminho de Jerusalém, onde ele seria julgado, acusado, onde ele seria morto, tá? O início do capítulo 10 fala sobre casamento. E logo na sequência fala sobre as crianças. Esses assuntos estão interligados. Mas Jesus está nessa caminhada importante, mas mesmo assim ele encontra tempo na sua agenda para orar e abençoar as crianças, tá? Ele faz ali uma recepção calorosa aos pequenos, mostrando que tipo de pessoa herdará o reino de Deus. A palavra ali no grego, eu não vou falar aqui para vocês, tá bom? Mas ela se refere a infantes, mostrando o que deseja no ser humano. Jesus, quando ele repreende os seus discípulos ali, ele está dizendo que ele não quer instrução, compreensão e obediência irrefletida da lei. Somente seguir regras. Jesus está falando que ele quer uma relação de amor puro, confiante e sincero para com o Senhor. Esse mesmo texto, ele está em Mateus 19, de 13 a 15, e em Lucas 18, de 15 a 17. O mesmo texto, outros escritores falando, né? E em Mateus, eles estão discutindo, os discípulos, sobre quem é o maior no reino dos céus. Eles estão discutindo. E aqui em Marcos, eles também, um pouco antes, no Marcos 9, voltem uma folha, Marcos 9, de 33 até o 37, Jesus pergunta para eles, por que vocês estavam conversando no caminho? E a Bíblia diz no versículo 34 que eles ficaram em silêncio, porque no caminho eles estavam discutindo quem era o maior. E Jesus fala que se alguém quer ser o primeiro, ele precisa ser o último. E ele precisa ser servo de todos. E ele conduz uma criança, coloca no meio deles, toma essa criança nos braços, no versículo 36, 9 e 36. E ele fala, quem recebe uma dessas crianças, por ser meu seguidor, do mesmo modo estará recebendo a mim. E qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas recebe também aquele que me enviou. E quando Jesus aqui está falando de crianças, falando que o reino de Deus é das crianças, ele não está dizendo que as crianças são puras, tão lindinhas, tão maravilhosas. Jesus sabe, as crianças também são pecadoras. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram. E lá não está escrito, porque todos acima de 18 anos pecaram.
Lá está dizendo, porque todos pecaram. E essas crianças lindinhas, bonitinhas, elas também mentem. Elas também enganam. Elas também, às vezes, têm orgulho nos seus corações. E Jesus sabia disso. A grande questão é que quando Jesus traz as crianças para perto, Ele está falando de uma criança que tem um coração disponível, pronto. Quando eu lancei o desafio para as crianças, falei, vamos ensaiar, vamos dirigir o culto, vamos. Vamos cantar lá na frente, vamos. Você pode, posso. Eles podem tudo, gente, é uma coisa inacreditável. Eles não têm medo, eles não têm reservas, eles não têm preconceito, eles não têm nada. Eles estão disponíveis. E quando Jesus fala, Ele está falando dessa confiança. Como uma criança que se o pai falar, vem, pula. E ela não vai calcular, nossa, mas aqui tem alguns metros, será que eu vou me esborrachar? Não, ela simplesmente pula. Né? E é esse amor que Jesus está falando. E aqui nesse texto de Marcos 10, a gente vê algumas coisas. Primeiro, a gente viu pessoas que trouxeram crianças até Jesus. Essas pessoas provavelmente eram pais. Né? E aí eu quero parabenizar também os nossos pais aqui da igreja. Cada um tem trazido, a gente tem tido a escola bíblica agora aos domingos. E esses pais também levaram seus filhos até Jesus para que eles abençoassem. Outras pessoas também devem ter levado essas crianças. Se vocês lembram lá em João 6, na multiplicação dos pães e peixes, eles falam que tinham 5.000 pessoas, sem contar mulheres. Isso. Então, assim, se a gente calcular aqui, com certeza tem mais mulheres, né? Então, se eram 5.000 homens, vamos calcular aí, 5.000 mulheres? E quantas crianças? Chutando baixo, quanto? 1.000 crianças? Eu não sei. Eu sei que eram muitas, e elas estavam ali, mas elas não eram contadas. Então, ali nesse texto, a gente vê que as pessoas traziam as crianças até Jesus, mas o versículo 14 diz, todavia, quando Jesus notou o que se passava. Em outra versão diz, quando Jesus viu as crianças. Então, uma coisa importante, Jesus vê as crianças. Às vezes a gente vê as crianças correndo por aqui, e eu quero dizer que o mundo hoje tem investido nas crianças pesado. As crianças de 4 a 9 anos, elas estão sendo bombardeadas nas escolas, nas ruas, pelos celulares, na televisão, para fazerem coisas, para escolherem coisas que não está ao alcance delas ainda. E quando Jesus vê aquela situação, Ele repreende, não as crianças, Ele repreende os seus discípulos. De vez aqueles discípulos serem os facilitadores dessas crianças chegarem até Jesus, eles foram barreiras, eles foram obstáculos. Mas Jesus, Ele chama e convida as crianças. Deixem as crianças vir a mim. Não os impeçam, pois o reino dos céus é delas. Tá? Ele mostra essa importância da criança, de que ela precisa de atenção e de cuidado. Quando Jesus restaura Pedro, lá em João 21, depois que Jesus ressuscita, depois que Pedro e os seus amigos estavam ali, ele fala, eu vou pescar, e alguns discípulos falam, eu vou com você. E Jesus estava ressurreto, e Jesus vai ao encontro deles, ele prepara ali uma comida na praia, e quando Jesus confronta Pedro, ele fala, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, eu te amo. E ele fala, apacenta os meus cordeiros. E ele pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? E ele fala, eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez, Pedro se entristece. Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala de novo, apacenta as minhas ovelhas. A primeira fala de Jesus é, apacenta os meus cordeiros. São esses novos, tenros, pequenos. Eles precisam de cuidados especiais. E aí Jesus, ele
fala com Pedro sobre isso. Então, quando Pedro começasse a igreja, ele deveria ter cuidado com todo o povo de Deus, mas ele deveria ter uma atenção específica com os pequenos, com as crianças, tá bom? Marcos 9, ainda, volta aí uma página, vai falar no versículo 42, Marcos 9, 42. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra amarrada no pescoço. E aí, Jesus está falando daqueles que fazem tropeçar os pequeninos. Tá? E interessante porque ele coloca um desses pequeninos que creem. Charles Spurgeon, ele se decidiu aos 8 anos de idade. Eu queria perguntar aqui, quem se converteu ainda criança? E existem alguns gráficos que é bem difícil a gente se converter depois de uma certa idade. Quem aqui gostaria de ter se convertido criança? Por quê? A gente fica guardado de tantas coisas, a gente não experimenta tantas coisas, né? O pastor Márcio sempre conta aqui a história dele, de uma senhorinha que levava ele à igreja, ainda pequeno. E, com certeza, essa senhorinha é viva ainda, né? Faleceu? Tá, tudo bem, ela faleceu. Mas eu imagino a alegria dela, né? Eu tenho alguns Marcinhos, né? Que eu trouxe para a igreja também. E que o meu coração se alegra demais, porque eles eram crianças que estavam na rua. E as mães falavam, olha, esse menino, leva ele para a igreja, ele precisa de Jesus. Eu falei, tá bom, levo, né? Vem, então. Não, eu não. Esse menino precisa de Jesus, né? E a criança fala, eu quero. Todo dia eles iam lá, tia, hoje tem célula? Não, hoje não. Tia, hoje tem... Todo dia eles iam perguntar a mesma coisa. E a criança, ela tem alegria, ela tem esse coração aberto, esse coração disponível. O problema é que, muitas vezes, quando a gente cresce, a gente é dono do nosso nariz, a gente sabe muita coisa, a gente entende de muita coisa, e a gente deixa esse amor simples, sincero, de lado, né? A postura dos discípulos era contrária à postura de Cristo. Eles queriam preservar Jesus. Crianças, fiquem aí, longe de Jesus. Crianças, fiquem aí, Jesus está muito ocupado pregando a palavra de Deus. Mas Jesus falou, parem com isso, não impeçam, deixem as crianças virem até mim. E Jesus pega aquelas crianças, versículo 16, ele abraça aquelas crianças, ele impôs as mãos sobre aquelas crianças e ele as abençoou. E aí, hoje, eu agradeço demais a Deus pela vida da nossa igreja, porque ela investe nas crianças. A gente tem um ministério infantil lindo, temos muitos materiais à disposição. Mas eu queria que hoje, quando vocês saíssem daqui, vocês saíssem com um olhar aberto, olhando as crianças da rua. Foi triste para mim, na última EBF, eu saí com a galera, falei, vamos sair na rua, vamos convidar todas as crianças para virem até a igreja, e adivinha? Não tinha nenhuma criança na rua. E a galera, nem cadê as crianças? Eu falei, então, gente, elas ficavam aqui. Elas viviam na rua, andando, jogando bola. E eu parei uma senhora e falei, onde estão as crianças? Ela falou, elas estão dentro de casa, no celular. Eu falei, é sério, a gente desceu até lá o Pombal, quem mora por aqui sabe onde é. E quando a gente ia lá, eu falei, não, gente, que eu saía com a galera, antigamente tinha muita criança. Gente... Não tinha nenhuma criança na rua. A gente achou só um grupinho de umas 5 crianças jogando bola. Só, andamos muito. E eles falaram, onde estão? Não tinham crianças. Porque as crianças estão trancadas dentro dos quartos, muitas vezes, né? E eu queria que a gente, hoje, orasse por isso também, pensássemos, o que impede? Será que eu estou impedindo as crianças de chegar até Jesus? A gente, muitas vezes, faz isso quando a gente deixa de ensinar a palavra de Deus. Né? E a Abigail, dona Abigail, eu nem sei onde ela está, até quero agradecer ela. Está lá fora, né, Juninho? Está fugindo da multidão. E ela falou, Noemi, a gente precisa falar para eles que em qualquer lugar onde eu possa me achar,
eu tenho que brilhar essa luz. E ela falou, e essas verdades têm que estar guardadas no coração das nossas crianças. Mas às vezes a gente subestima as crianças. E a gente deixa de ensinar a palavra de Deus a elas. A gente deixa de contar sobre os seus heróis. Muito legal quando lá atrás a gente está contando história e as crianças falam, olha tia, lá em casa a gente está estudando o Novo Testamento. Tia, a gente está estudando Atos. Tia, a gente está lendo as histórias da Bíblia. É incrível. Ensine essa palavra. Deuteronômio 6 vai falar. Ensina enquanto você estiver andando, enquanto você deitar, quando você se levantar. Escreve nos umbrais da porta. Escreve em todos os lugares. Não deixe de falar dessa palavra. Enquanto você lava a louça, enquanto você lava o carro, enquanto você arruma qualquer coisa. Fale dessa palavra. Porque essa palavra vai ficar guardada no coração dos nossos pequenos. Tá bom? Eu queria orar pela igreja, quero que você feche os seus olhos, quero que você agradeça a Deus aí pela vida dos nossos pequenos. Quero que você louve a Deus pela nossa igreja. Quero que você peça ao Senhor que mande mais famílias, mais crianças, mais adolescentes a esse lugar, que possam ouvir do Senhor e ter as suas vidas transformadas. Deus, nós te agradecemos, pedimos, Senhor, que tu olhes para os nossos corações essa noite. Pedimos que o Senhor nos dirija, nos capacite, Deus, nos ensina e nos ajuda, Senhor, a dependermos de Ti em todo o tempo, Senhor. Não queremos ser independentes, andando por aí do nosso jeito, fazendo as coisas da forma que achamos correta, Senhor. Mas nós queremos viver para Ti, Senhor. Sermos totalmente dependentes da Tua graça, do Teu amor, da Tua fidelidade, Pai. Nos dirige como igreja. Abre os nossos olhos, Deus, para essa geração que tantas vezes está se perdendo, Deus, com tantas informações, com acesso a tantas coisas. Deus, nos levanta como uma igreja Tua, Senhor. Cuida das famílias, Deus. Eu peço que o Senhor olhe para cada família, nos ajuda a termos um tempo de estudo da Tua palavra. Se a gente não quiser chamar de culto doméstico, não tem problema, Senhor. Nós apenas queremos que as crianças sejam ensinadas sobre a Tua palavra, Deus. Que as casas, Senhor, sejam faróis nesse mundo tão escuro, Senhor. Para tantas famílias que estão perdidas, sem saber para onde ir. Que a nossa casa seja um farol a brilhar a Tua luz, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que a gente possa ser instrumento Teu, onde estivermos. Em nome de Jesus. Amém.